tarde, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e bendito e fiel, te agradecemos, Pai, por mais esse dia de vida. Se estamos aqui é graças à tua misericórdia, ao teu amor, à tua generosidade. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de pregar a tua palavra. Eu sei que eu não sou digno disso, Pai. Sou um servo falho e venho a Ti pedir perdão das minhas falhas, Senhor. Pedir que o Senhor possa me ajudar nesse momento, Espírito Santo. Que o Senhor possa nos ajudar a entender a Tua palavra, a praticar a Tua palavra, ser pessoas melhores, primeiramente para Ti, Senhor. Porque sem Ti não somos nada, Pai. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor abençoe todos os irmãos que conseguiram vir até aqui, aqueles também que não conseguiram, que o Senhor possa estar abençoando e fortalecendo espiritualmente. Em nome de Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Gostaria, irmãos, de pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 22, vai falar que Jesus passeava por cidades e ensinando e caminhando para Jerusalém. E eis que teve uma pergunta que chamou muita atenção, que eu vou ler esse texto, até o versículo 30. Mas algo chamou muita atenção. Lucas capítulo 13, versículo 22 até o versículo 30. Diz assim, palavra do Senhor. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós, lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Então, é uma palavra bem dura que o Senhor falou, né? Senhor, são poucos os que são salvos? Ele fez uma pergunta, se são poucos. A palavra do Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E a salvação não é algo só para uma nacionalidade, é para todo mundo. Jesus morreu por todos os seres humanos. E algo aqui que fala, que o Senhor falou que devemos nos esforçar para entrar por essa porta estreita. Algo que chamou muita atenção é que fala do dono da casa. Que o dono da casa, quando se levantar. Então, esse dono, ele não está só lá dentro da casa, sentado. Por exemplo, parece que dormindo. Ele está o quê? Sentado e vigilante. Mas quando ele se levanta e fecha a porta, quem está de fora não pode entrar mais. Quando Deus se levantar, né? Quando Jesus voltar, o Senhor, essa porta vai ser fechada. Não vai ter ninguém se arrepender no momento da volta de Cristo. Não vai ter como ninguém, quero me batizar agora, nesse momento. Não, Jesus está voltando. Isso é falado há muito tempo, que Jesus está voltando. E Jesus abriu essa porta para nós. Essa porta dessa congregação foi aberta para nós estarmos aqui. Foi o Senhor que nos trouxe aqui. Então essa porta é aberta, né? No caso é um prédio, mas aqui nós estamos aprendendo a palavra do Senhor para muitas pessoas. E não só aqui, mas no mundo inteiro. É pregado a palavra do Senhor. Então me chamou a atenção isso. Porque a pessoa, fala, versículo 25, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, o Senhor aqui não é um Senhor
como um ser humano igual a nós, é Senhor falando de Deus. Senhor, abra-nos a porta. E batendo. Eu fiquei pensando sobre isso. Nós, que somos seres humanos, pensa numa pessoa que você ama muito e você quer o bem. E se você passar um mês sem ver essa pessoa, e quando você for ver essa pessoa, você sempre dá um abraço, conversa, e se essa pessoa chegar em você e falar assim, eu não te conheço, se afasta de mim, eu não te conheço. Se você ficar um mês sem ver essa pessoa, como que nós vamos se sentir? Isso dói, de a gente pensar nisso. Agora imagina com Deus, porque eles eram íntimos, eles comiam, bebíamos na tua presença e ensinavam em nossas ruas. E fica um alerta para nós, para todos nós. Mesmo que nós tenhamos trabalho na igreja, de pregar, de ensinar, de participar, de estar reunidos como irmãos, mas se nós não sermos fiéis ao Senhor, isso não vai adiantar nada. Fica um grande alerta para nossas vidas. Porque comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, e apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. Transgredi a lei de Deus, não seguia os preceitos do Senhor. Então, se afasta, eu não te conheço. Então, isso dói, se a gente pensar nisso. Isso não é bom, não é? E Mateus, capítulo 7, versículo 13, vai falar um pouquinho sobre a porta. Se a gente perguntar para qualquer pessoa, você gostaria de uma porta aberta? De algum modo, alguém vai falar alguma coisa, vai falar, eu gostaria de uma porta de emprego. Ou, às vezes a pessoa já fala nisso, né? Porque precisa alimentar a sua família, né? Mas enfim, mas pensa, mas aqui vai falar sobre duas portas uma bem, parece bonita, formosa, mas ao mesmo tempo perigosa. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, uma porta grande, bonita, às vezes espaçosa, confortável, atrás dela há uma destruição. E uma porta tão pequena, mas tão difícil de entrar, o tanto sacrifício e esforço, requer o quê? Requer mais vontade. E sem vontade, a pessoa vai acabar se perdendo no caminho espaçoso, no caminho que conduz à destruição. Então é interessante. Mateus, ainda em Mateus capítulo 7, versículo 21 até o versículo 23, diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Então, se fizermos a vontade de Deus, claro que é importante pregar, claro que é importante ensinar, claro que muitas outras coisas podemos fazer, mas, continuando, vou ler o 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônio, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Muitas coisas boas naquela época, né? De expelir demônio, né? De profetizar, muitas coisas naquela época. Lembra na época dos discípulos, né? Ou anteriormente. Mas, 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Claro, está falando aqui de um lado, se a pessoa não seguir o Senhor, como castigo. Mas para quando a pessoa segue o Senhor, está perto de Deus, Deus não vai querer essa pessoa longe, de maneira alguma. Deus não vai, um servo fiel, mesmo com falha, com erros, mesmo lutando contra o pecado, mesmo se esforçando para fazer a vontade de Deus. Claro, nós merecemos a salvação? Ninguém merece salvação. Mas Jesus, mesmo assim, ele se entregou por nós.
Será que Deus, com tanto esforço, tanta dedicação, se afasta? Deus sabe que somos pó, mas transgredindo, se afastando, mesmo... Aqui tem muitas coisas aqui. Pode ser cargos na igreja, pode ser muitas, né? Pode ser trabalho imenso. Nossa, presidente da igreja, mas não, isso não é nada. Não é nada. Então isso me fez pensar, né? Mas algo que me chamou a atenção também, irmãos, porque o Senhor, ele levantou e fechou a porta. E eu pensei lá em Noé também. E tem um ponto lá muito interessante da arca. Quando Deus fala quando Deus fala sobre a maldade do ser humano, que ele queria dar cabo do ser humano, e embora ele falou dos animais, tudo, salvou a família de Noé, e falou, ó, coloca os pares dos animais, animais puros, animais imundos. Quem fechou a arca não foi Noé. Quem fechou a arca, a porta da arca, foi Deus. Eu gostaria de ler. Gênesis capítulo 7, irmãos. Gênesis capítulo 7. Eu vou ler do 15, tá? E 16. De toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Deus deu a orientação, ordenância para Noé fazer a arca. E não foi... E ele sim, ele obedeceu, fez da maneira que deveria ser feito. Coloca os animais. As pessoas que estavam ao redor não se arrependeram. Salvou a sua família. Mas quando ele colocou ali o último animal, Deus fechou. Ele poderia fechar a arca. Por que não? Ele não construiu a arca? Mas e se Deus desse o poder para ele fechar a arca? E quando ele visse aquelas pessoas, a chuva, socorro, me socorre, Noé, deixa eu entrar. Será que ele não ia? Peraí, vem. Mas não, Deus deu tempo para o arrependimento. Só que eles não quiseram. Eles não aceitaram. E uma hora a porta fechou. E Deus fechou. Porque a porta que Deus fecha, só Ele pode abrir. Interessante isso, não é? Gênesis capítulo 7, irmãos. Em Gênesis, depois eu vou voltar lá para Lucas. Gênesis capítulo 7, do versículo 27. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu não marquei errado. Gênesis capítulo 7, versículo 21. Até o versículo 22. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criatura que povoam a terra, e de todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Noé não salvou todos os animais. Por mais que Deus falou. Vai lá, coloca os pares dos animais. Por quê? Porque Deus queria uma semente sobre a terra, semente daqueles animais ainda. Não era para morrer. Mas os animais sofreram por causa da maldade, por causa do pecado do homem. E as pessoas que não aceitaram também, não se arrependeram. Voltando lá para Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Eu vou ler do versículo 26 até o diante. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas eles vos dirão, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Fica um alerta para todos nós, né? Quando fala só da gente pensar, que a gente não quer nem... Às vezes a gente tem algo de ruim que a gente não quer nem pensar, não quer nem sonhar, não é verdade? Quando a gente dorme, tem um pesadelo, mas a gente acorda e sabe que aquilo é mentira. Não é bom? Quando você respira, não, isso tudo é um pesadelo. É bom. Mas isso aqui, né, a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus, ela não mente. Fica um alerta para todos nós. Então é isso, irmãos. Que Deus abençoe. Jesus está voltando e quando ele fechar a porta mesmo, não tem como
mas o arrependimento. Mas hoje é o dia da salvação, hoje é o dia do arrependimento. Obrigado.